Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Nós glorificamos o nome do Senhor Jesus neste dia. Que Deus, para você que está entrando aí, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E para você que já se inscreveu neste canal, que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a todos os inscritos no canal, agradeço a vocês em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva neste canal. Se inscreva para receber todas as notificações e para receber os novos vídeos. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é aquele que tu ouve. O Senhor é aquele que ouve as suas orações. Para você que tem orado diante de Deus, pedindo pela justiça de Deus, saiba que Deus é aquele que faz justiça por você. Saiba que Deus é aquele que não te abandona diante das adversidades, diante das perseguições, ainda que o inferno, ele quer fazer que você se desanime. Não se desanima. Deus disse, não se desanime, que ele é o teu escudo. Assim como ele foi o escudo de Davi, o rei Davi, ele também é teu escudo, ele não te abandona. Deus disse que ele não te abandona, para que você se lembre quando José ele foi lançado dentro daquela cova, quando José ele foi vendido pelos seus irmãos e foi levado para o Egito. José estava dentro daquela prisão e Deus não abandonou José. Ainda que a situação parecia desesperadora, Deus não abandonou José. E Deus, ele manda dizer neste dia para você que ele está contigo. Que ele está contigo, que ele é Deus que acalma a tempestade, que ele é Deus que repreende toda a fúria dos teus adversários. Aleluia, meus irmãos. Meus queridos irmãos, existem situações que nós passamos que a gente pensa às vezes que a gente está sozinho diante de uma situação. A gente pensa que Deus nos abandonou. A gente pensa que... E quando a gente vê que ninguém julga a nossa causa, ninguém age a nosso favor, ninguém vê para aquilo que a gente está passando, saiba que Deus, ele vê aquilo que você está passando. Saiba que Deus é aquele que te justifica diante dos homens. Deus é Deus, saiba que Deus é Deus, que ele sonda o teu coração. Deus disse que ele já sondou o teu coração, que foi achado inocência diante dele, que é ele que te julga, que é ele que te protege e te livra dos teus inimigos. O nosso Deus é Deus que livra, o nosso Deus é Deus que salva, o nosso Deus é Deus que nos justifica diante das perseguições, meus irmãos. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer no Salmo 17 que o rei Davi, foi um salmo que foi feito pelo rei Davi. Ele pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na sua justiça, meus irmãos. Quando você se encontra dentro de uma situação que você não encontra justiça, que parece tudo está perdido, saiba que você tem um Deus, é um Deus que te protege. Saiba que você tem um Deus que te livra das armadilhas dos inimigos. Meus irmãos, Davi ele confiou diante de uma perseguição. Davi ele confiou em Deus e confiou na sua justiça. E ele orou a Deus. Ele disse ao Senhor: ouve, Senhor, a justiça e atenda ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste.
que pensei a minha boca não transguirá. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta a minha palavra. Davi, diante daquela adversidade, ele invocou o nome do Senhor, ele invocou o Deus dos céus, porque ele sabia que a sua confiança não estava no homem, ele sabia que ele podia confiar em Deus, que é Deus que ia lhe livrar de todo o mal. Faze-me maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aquele que em ti confia, dos que levantam contra a tua destra. O Senhor é aquele que livra aqueles que nele confia. Se você tem confiado em Deus, meu irmão, saiba que Deus é aquele que livra aquele que é inocente, livra aquele que nele confia. A Bíblia diz, no Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e no demais ele tudo fará. Guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. E o Senhor, ele manda dizer para você neste dia que é ele que guarda a tua vida, ele te guarda como a menina dos seus olhos, ele te guarda à sombra das tuas asas contra a fúria dos ímpios, contra a fúria daqueles que tentam te oprimir. Meus queridos, existem situações que acontecem na nossa vida que a nossa confiança tem de estar em Deus. O crente tem de confiar em Deus, tem de estar firme em Deus. Por quê? Porque o objetivo do inferno é nos tirar da presença de Deus. O objetivo do inimigo é te tirar da presença de Deus. Mas Deus, ele diz para você neste dia: confia, filho, confia em mim, porque sou eu que dou a última palavra, sou eu que fecho a boca do leão, sou eu que repreendo todo o mal, toda a fúria do inferno. Então Deus é Deus que te protege da fúria dos teus inimigos. O Senhor é teu rochedo. Creia que o Senhor é teu rochedo. Assim como Deus, ele foi um rochedo para o rei Davi. Deus, ele foi um rochedo. Ele foi um libertador. E ele disse no Salmo 18, o rei Davi, ele disse: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ficarei livre dos meus inimigos. O rei Davi, ele disse: invocarei o nome do Senhor e eu ficarei livre dos meus inimigos. Então, quando você invoca o nome do Senhor, creia que o Senhor, ele te ouve. Creia que Deus, ele te ouve. Creia que Deus, ele envia os seus anjos para lutar em seu favor, para repreender toda a fúria do inimigo, para repreender toda a fúria das trevas, para repreender os demônios que se levantam contra você. Porque, meus irmãos, existem pessoas que gostam de dar lugar ao diabo. Existem pessoas que são má, que têm maldade no seu coração e que gostam de fazer maldade aos outros e gostam de fazer orações contrárias aos outros para prejudicar os outros. E quando as pessoas fazem orações contrárias para outra pessoa, se a pessoa não estiver protegida debaixo da oração, quando a pessoa estiver fazendo oração contrária, ela está enviando demônios para oprimir aquela pessoa. Mas se aquela pessoa ela estiver debaixo da oração, ela estiver orando, vigiando, nenhum mal lhe sucederá, assim como diz o Salmo 91, que nenhum mal que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é teu refúgio, o Senhor é tua fortaleza e nenhum mal te sucederá. Assim diz o Senhor, que é Ele que te livra do laço do passarinheiro. Deus, Ele, ainda que o inimigo arma laço contra você, ainda que o inimigo arma laço contra a tua vida,
Deus, ele manda dizer que é ele que te livra do laço do passarinheiro. Sou eu que te livro do laço do passarinheiro. E 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à minha direita. Mas você não será atingido. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Recebe essa palavra, creia que Deus é Deus que peleja por você, creia que Deus ele está com você, você não está sozinho, Deus é o teu ajudador, queridos, Deus é o nosso ajudador no dia das adversidades, porque neste mundo que nós vivemos num mundo onde o pecado, tudo que é pecado parece normal, tudo que é abominável aos olhos de Deus, que Deus abomina, os homens, para eles, eles levam como uma coisa natural. O mundo leva como uma coisa natural o pecado. Mas antigamente, não era assim, meus irmãos. Antigamente, quando uma pessoa peca contra Deus, quando uma pessoa pecasse contra Deus, as pessoas levavam mais em conta a palavra de Deus. E quando uma pessoa comete um pecado, e já viravam a cara, já todo mundo sabia que era um pecado, que essa pessoa tinha pecado contra Deus. Só que hoje em dia o pecado virou uma coisa natural. O pecado, as pessoas pecam, as pessoas fazem maldade contra o próximo e as pessoas e o mundo pensa que tudo é normal, as pessoas levam tudo como algo normal. Mas para Deus, pecado é pecado. Pecado continua sendo pecado ainda nos dias de hoje. Meus irmãos, nos dias de hoje que nós vivemos, o pecado já virou uma coisa natural. Aquilo que é pecado aos olhos de Deus já virou uma coisa natural. Mas para Deus, o pecado continua sendo pecado. E muitas pessoas têm pecado contra Deus e acham que está tudo normal, que Deus ele não leva em conta os seus erros, os seus pecados, porque para Deus todo pecado é igual. Porque o Senhor Jesus, ele nos diz no Novo Testamento que se o teu irmão, a Bíblia diz no Novo Testamento que o Senhor Jesus, ele nos ensinou que nós devemos perdoar os nossos irmãos, que nós devemos perdoar aqueles que nos perseguem. Mas se um irmão disser ao outro irmão raca, ele é réu de juízo. Ele é réu do juízo, meu irmão. O que quer dizer raca? Você pode dizer, missionário, o que quer dizer raca? Raca é quando a gente diz uma palavra de baixo calão ao irmão, a gente insulta ao irmão, a gente lhe trata mal ao irmão, a gente insulta ao irmão, diz palavra de baixo calão, que é pecado contra Deus. Só que no mundo de hoje que nós vivemos, meus irmãos, as pessoas dizem palavras de baixo calão, aqueles que não temem a Deus dizem palavra de baixo calão, soltam palavras de baixo calão aos outros, e acham que tudo é normal, e acham que Deus não leva em conta, eles acham que Deus ele não vê, eles acham que eles não vão ser não vão ser castigados por Deus. Mas a palavra de Deus diz que tudo que sai da nossa boca vai ser julgado por Deus. A palavra de Deus diz que nós seremos julgados por nossas ações, por nossas atitudes e por aquilo que sai da nossa boca. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher mais tarde. Ou que seja bom ou que seja mau, a gente vai colher mais tarde. Mas a Bíblia diz que, meus irmãos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era um homem que cometeu muitos erros. Ele pecou diante de Deus, ele cometeu muitos erros, muitos pecados diante de Deus. Mas era um homem que temia Deus, que reconhecia os seus erros, que se prostrava diante de Deus. Todas as vezes que ele pecava, ele se prostrava diante de Deus. E ele orou a Deus no Salmo 51, ele disse a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro
e reto, para que eu não peque contra ti. Então, o que a gente tem de fazer para não pecar contra Deus é se humilhar diante de Deus e pedir a Deus: Senhor, me dá um coração reto e puro para que eu não peque contra ti, para que os meus adversários não triunfem sobre mim. E para você que tem orado, para você que tem buscado a Deus, e Deus tem sondado o teu coração, para você que tem um coração puro e reto, Deus, Ele manda dizer para você que Ele é teu escudo, a tua fortaleza, que Ele já ouviu as tuas orações. Amém, meus irmãos? Aleluia, glórias a Deus, meus irmãos, glórias a Deus. Nós temos, ainda bem que nós temos um Deus que é Deus justo, que Ele não vê como o homem vê, que Ele é um Deus que não nos abandona, ainda que o ser humano nos abandona, ainda que o homem nos abandona. Deus é o Deus que nos ajuda diante das situações difíceis. E o rei Davi, ele disse: invoquei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordas da morte me cercaram, e torrentes da impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao Senhor desde o seu templo. Ele ouviu a minha voz e os meus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua voz. Davi invocou o nome do Senhor no dia da adversidade. Ele disse que as cordas da morte lhe cercavam, torrentes de impiedade lhe assombravam, mas ele invocou o nome do Senhor e ficou livre dos seus inimigos. Então, você que invocou o nome do Senhor, saiba que Deus, ele ouviu as tuas orações. É essa palavra que Deus manda entregar para você esse dia, que Ele ouviu as tuas orações, que Ele é Deus que te livra dos teus inimigos, dos teus adversários, daqueles que querem ver o teu mal, daqueles que querem ver a tua queda. E glorifica o nome do Senhor, Deus, que Ele está contigo. E Ele diz que Deus o livrou dos seus inimigos, que eram mais fortes, que lhe aborreciam, pois eram mais poderosos do que eles. Meus irmãos, existem aqueles inimigos que o inferno às vezes envia para nos afrontar, para nos intimidar, para nos fazer pensar que eles são mais fortes do que nós, que não há Deus que nos livre. Mas quando a gente invoca o nome do Senhor, meus irmãos, não existe inimigo, não existe nenhum ser humano que é mais forte do que o nosso Deus. Não existe, porque não existe nenhum gigante que é maior do que o nosso Deus, porque o nosso Deus é Deus que destrói o gigante. O nosso Deus é Deus que joga por terra toda a malícia das trevas, toda a artimanha do inferno. Meus irmãos, ele disse que, mas o Senhor foi o seu amparo. Deus, ele manda dizer para você que Ele é o seu amparo, que Ele é o Deus que te livra da mão do inimigo, que Ele é teu amparo. O Senhor é o teu amparo. Ele é que te sustenta, Ele é que te sustenta, Ele é que te guarda, e como a menina dos seus olhos, Ele te guarda contra a maldade dos inimigos, porque você guarda os seus caminhos, assim como Davi, ele guardou os caminhos do Senhor, ele guardou os mandamentos do Senhor. Você tem guardado os seus mandamentos, os seus juízos, então Deus é o teu libertador. Davi, ele diz: porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. Meus irmãos, nosso Deus é o Deus que conhece aquele que é justo, e Ele disse na sua palavra: o justo clama, e o Senhor responde. O Senhor é aquele que lhe livra de todas as suas angústias. Glórias a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, a Bíblia nos conta uma história
de José, que Jacó ele tinha 7 filhos. E o filho mais novo de Jacó era José. E José tinha um amor, e Jacó tinha amor pelo seu filho mais novo José, porque era o filho da sua velhice. Mas os irmãos de José tinham inveja de José. Tinham inveja de José por quê? Porque o seu pai dava mais atenção a José do que a eles. Porque José contava os seus sonhos a eles. Então, eles, ao ouvir o sonho de José, eles não queriam que José viesse a reinar sobre eles. Eles não queriam que José viesse comandar a eles. Então, eles se enfureceram de raiva, de inveja e decidiram jogar José dentro daquela cova. E enviaram José dentro daquela cova, queriam matar José, mas pela misericórdia de Deus eles não mataram José, porque Deus tinha um propósito na vida de José. E Deus manda dizer para você que os invejosos vão ser desmascarados. Deus diz que não tem inveja, não tem olho grande, não tem macumba que vai impedir o seu trabalhar na sua vida, que não tem inveja, não tem nenhuma fúria do inferno, não tem nenhuma fúria dos teus perseguidores que vai impedir a obra dele na sua vida. José, para que você lembre de José, quando ele foi jogado dentro daquela cova, ele foi vendido como escravo lá para o Egito, mas em tudo Deus tinha um propósito na vida de José, porque era propósito de Deus. Deus tornou aquela maldição em bênção, porque aquilo que os seus irmãos queriam fazer com ele, porque os seus irmãos, eles queriam acabar com José, eles queriam que José desaparecesse, mas eles não, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, não adianta o inimigo se levantar, não adianta o inimigo utilizar alguém como instrumento para te destruir, porque Deus é o teu ajudador, Deus é aquele que te protege da fúria dos teus inimigos, Deus é aquele que destrói toda a inveja, mas mesmo assim Deus, ele sempre tinha um olho sobre José, mesmo dentro daquela prisão. Existem situações, processos que a gente passa, talvez você que está aí passando um processo de um sofrimento, onde você está numa situação onde as pessoas te julgaram dentro da cova, dentro de uma situação que você não consegue sair, e você pensa que Deus te abandonou. Deus, ele diz para você neste dia: eu não te abandonei, o meu olho está sobre você, eu estou contigo, sou eu que te ajudo, sou eu que te livro dessa cova, sou eu que te liberto, e eu sou Deus que envio ajudador, sou Deus que envio alguém para te ajudar. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus não se esqueceu de José, mesmo dentro daquela prisão. Deus não se esqueceu de José, Deus viu a fidelidade de José, José mesmo passando pelo sofrimento, mas ele não se esqueceu do seu Deus. Então Deus manda dizer para você, você que não tem se esquecido do seu Deus, você que tem sido fiel ao teu Deus, Deus também é fiel com você. Deus é fiel também para te livrar dessa cova. Deus é fiel para te livrar da fúria dos teus inimigos. Meus irmãos, às vezes mesmo dentro de uma família, existem aquelas pessoas que por causa da inveja são capazes de nos entregar na mão dos inimigos. São capazes de nos vender por causa da inveja. Mas Deus, ele vê o que está acontecendo. Nada foge do controle de Deus. Meus irmãos, aquela situação que aconteceu com José, nada fugiu do controle de Deus. Vocês pensam que Deus, ele não viu? Talvez você pense que Deus, ele não viu o que fizeram com José. Um rapaz novo, um rapaz inocente, que tinha sonhos. Talvez você pode dizer, onde está Deus nesta história que não livrou José? Mas Deus, a Bíblia diz que no decorrer da história, Deus sempre teve um olho sobre José, porque era um propósito de Deus. E Deus, lá no meio do Egito, lá no Egito onde José estava, Deus levantou alguém para ajudar José. Deus tocou no coração do faraó, um homem que era mau, tocou no coração do faraó para se lembrar de José. E José, Deus virou o cativeiro de José, e José, ele virou um governador.
O nosso Deus é o Deus que muda cativeiro. O nosso Deus é o Deus que tira o homem do sofrimento. Porque Deus, ele tirou José daquele sofrimento. José levou muito tempo naquela prisão, ele foi caluniado, ele foi vendido, foi caluniado, ele foi acusado do que ele não fez, mas em tudo Deus lhe justificou. Para tudo tem um tempo. Deus diz que para tudo tem um tempo. Aquieta que é Ele que fará justiça nessa situação. E é Ele que fará justiça diante da perseguição dos teus inimigos. Amém? Porque você tem guardado os caminhos do Senhor e você não tem apartado do caminho do Senhor. Assim diz o Senhor neste dia. E o salmista, ele diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Amém? Então recebe essa palavra, que o caminho do Senhor é perfeito, que a palavra do Senhor, ela é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Meus queridos, se inscreva neste canal, para que você possa receber mais vídeos, para que esse vídeo possa ir para a frente, possa alcançar a vida daqueles que ainda não são salvos, porque Deus quer falar com alguém que está aí do outro lado e você vai ser um canal de bênção, que você compartilhe esta palavra. Amém? E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te proteja de todo o mal, que Deus cobre a sua vida com o sangue do Senhor Jesus, e que Deus guarde a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida de todos os irmãos que estão vendo este vídeo. Eu coloco, Senhor, a vida de todos os inscritos neste canal na tua presença, que o Senhor visita a vida de cada um. Meu Deus, o Senhor que conhece o coração de cada um, que o Senhor visita cada um neste dia. Aonde estiver algum mal operando, que o Senhor repreenda, meu Deus, todo o espírito da inveja, que o Senhor repreenda toda a obra do inferno contra a vida desse irmão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cobra a sua vida com o seu sangue, cobra a sua casa com o teu sangue, Senhor Jesus, que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor, que o Senhor glorifique o teu nome através da vida de cada irmão que está aqui, meu Deus, glorifique o teu nome. O Senhor venha repreender todo o espírito da inveja, que o Senhor venha repreender todo o espírito da macumba, que o Senhor venha repreender toda a feitiçaria, toda a obra das trevas, toda a fúria do inferno contra a vida desse irmão, que o Senhor abençoe a vida de cada um que é inscrito aqui neste canal, que o Senhor abençoe a vida de cada um que entra aqui neste canal, que o Senhor glorifique o teu nome, Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós cremos no teu agir, nós cremos no teu poder. Ó meu Deus, assim como o Senhor não se esqueceu-se de José, meu Deus, assim o Senhor não se esqueceu-se de José. A tua palavra diz que o Senhor, mesmo diante daquela situação de injustiça que José ele viveu, quando ele foi perseguido pelos seus irmãos por causa da inveja, mas o Senhor tornou aquela maldição em bênção. O Senhor protegeu José, o Senhor lembrou-se de José e o Senhor tirou José daquele sofrimento, meu Deus. E o Senhor exaltou a vida de José. Eu creio que o Senhor é Deus. Glorifica, Senhor, o teu nome, que o Senhor venha, Senhor, tirar do sofrimento aqueles que estão a sofrer, que o Senhor venha jogar por terra toda a injustiça do inimigo sobre a vida de cada irmão aqui. É em nome do Senhor Jesus eu que eu lhe peço neste dia. E glorificamos o teu nome, Senhor Jesus. Nós glorificamos o teu nome, que a tua presença continue conosco, que a tua presença continue na vida de cada um que estão inscritos aqui, cada um dos irmãos aqui. Eu glorifico o teu nome em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recebe essa palavra. Eu quero profetizar na tua vida que toda injustiça cai por terra em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo na tua vida que as bênçãos do Senhor vai acompanhar a tua vida. Eu profetizo na tua vida que as portas vão se abrir. Eu profetizo na tua vida que a justiça de Deus virá sobre a sua vida, assim como aconteceu na vida de José. Amém? Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. E eu me despeço na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.